arte de construir relacionamentos. E como nós precisamos aprender nos dias de hoje a termos relacionamentos saudáveis, é verdade ou não é? Hoje há muitas pessoas com dificuldade de se conectar, de acessar, dificuldade de manter amizades, manter relacionamentos. Hoje nós vamos aprender com o maior de todos, com Jesus Cristo, nosso maior exemplo. Nós vamos aprender com ele sobre como acessar, como conectar, como permanecer, como ter relacionamentos saudáveis. Aumenta a sua expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer aqui nessa manhã. Lucas 6, verso 12, o texto ele diz assim: em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Gente, relacionamento é o segredo da vida. Tudo acontece a partir de relacionamentos. Nada na nossa vida aconteceu ou vai acontecer sem que haja uma relação. Mas na vida, vamos ser sinceros, existem pessoas que nós vemos, existem pessoas que nós ouvimos, existem pessoas que nós falamos. O que eu quero dizer? Há mesas que você senta para dar risada, há mesas que você precisa sentar para aprender, mas há mesas que você vai se assentar para ensinar. E você precisa discernir qual é a mesa que você senta para rir, qual é a mesa que você senta para aprender e qual é a mesa que Deus quer te usar para ensinar. Existem encontros na vida que duram só alguns minutos. Oi, tudo bem? Existem encontros na vida que marcam uma vida inteira. Existem relacionamentos que são só de passagem, mas existem relacionamentos que servem para potencializar propósitos. As amizades que Deus nos dá não é para preencher os nossos vazios existenciais e nem as nossas carências, mas para potencializar o propósito que Deus tem para as nossas vidas nessa terra. Só Deus pode preencher o vazio que há no seu coração. Só Deus pode curar os seus traumas, só Deus pode sarar as suas feridas, só Deus pode preencher a sua carência. Então relacionamentos, seja ele conjugal, seja de uma amizade, relacionamentos não servem para preencher vazios existenciais, mas sobretudo para potencializar propósitos nessa terra. O reino de Deus sempre avançou a partir de relacionamentos. Então você observa na Bíblia que Elias tinha Eliseu, Moisés tinha Josué, Paulo teve Timóteo e até Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, até Jesus Cristo escolheu 12 para caminhar com ele. Ninguém, absolutamente ninguém na história da humanidade cumpriu a sua missão sozinho. E talvez um dos maiores erros da nossa geração seja investir muito na quantidade de relacionamentos e investir pouco na qualidade das relações. Nós somos uma geração que ama ter uma lista grande de contatos, que ama ter muita gente no WhatsApp, que ama ter muita gente nas redes sociais. Nós somos uma geração que investe muito em quantidade, mas pouco em qualidade. Temos centenas de contatos, milhares de seguidores, mas poucas pessoas com quem de fato nós podemos contar. Poucas pessoas que no meio de uma madrugada você sabe que pode ligar. Por isso hoje eu quero te ensinar não sobre como lidar com os seus seguidores, não sobre como lidar com o grande número de pessoas que você tem no seu grupo de WhatsApp, não sobre como lidar com a multidão. Hoje eu quero olhar para Jesus e aprender com Ele como construir relacionamentos que potencializam o nosso propósito na terra. Como construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos nos quais Deus vai usar você para transformar a vida de outras pessoas, mas também vai usar a vida de outras pessoas para afinar o seu coração. Há algo de muito poderoso que acontece quando duas pessoas caminham juntos, em unidade.
na mesma direção. Quando duas pessoas caminham juntos em unidade na mesma direção, há uma explosão, há um impacto sobrenatural. E é sobre isso que nós vamos aprender. Hoje eu quero falar sobre algumas palavras: acesso, conexão, permanência e sabedoria nas relações. Como acessar corações, como se conectar com pessoas, como permanecer mesmo quando tudo parece difícil e como ter sabedoria para manter relacionamentos saudáveis. Em primeiro lugar, como acessar o coração das pessoas. O texto diz que naqueles dias Jesus saiu para um monte para orar. E que ele passou a noite inteira em oração e que depois disso ele olhou para os seus discípulos e ele escolheu ali entre todos eles 12 para caminhar com ele. Nesse texto nós podemos observar que Jesus orou antes de convidar. Jesus escolheu antes de convidar. Olha o movimento do texto: ele ora, ele escolhe e só depois ele acessa. Diferente do que nós temos visto acontecer nos nossos dias. Nós vivemos num tempo de conexões rápidas. Me dá o seu número de WhatsApp, pronto, eu já tenho contato com você. Com um clique eu me conecto, começo a te seguir, pronto, já somos amigos nas redes sociais. Com um convite nós já temos um almoço. Nós vivemos num tempo de conexões rápidas, mas conexões rasas. Mas Jesus nos ensina aqui que relacionamentos que potencializam propósitos e transformam vidas são relacionamentos que não começam na rede social, são relacionamentos que não começam com uma mensagem de WhatsApp, são relacionamentos que nasceram primeiro no ambiente de oração. São relacionamentos que nasceram primeiro no ambiente espiritual. Jesus passou a noite orando sobre aqueles com quem ele haveria de contar. Quem são, Pai, as pessoas que eu vou poder contar? Eu tenho uma história legal com Samuel, porque antes de vir para Belo Horizonte, antes de assumir essa igreja como pastor, eu orei lá de São Paulo, onde eu pastoreava, dizendo: Deus, eu sei que a realidade da primeira igreja batista de BH hoje é uma realidade cruel. Há poucas pessoas, há poucos servos, mas eu te peço uma coisa: disponibiliza para mim um homem de Deus que sabe cantar e tocar violão para me ajudar, porque se tem uma coisa que eu não sei fazer é cantar. Então disponibiliza alguém para cooperar comigo. E quando eu cheguei na PIB, na outra semana Deus mandou o Samuel. E nós estamos aqui há 8 anos caminhando juntos, mas foi uma relação que não nasceu na rede social, que não nasceu em qualquer outro lugar, nasceu no ambiente de oração. E é isso que Jesus faz, ele ora. Quem são as pessoas que eu vou poder contar? Ele discerne isso e depois então ele vai convidar. E quando ele vai chegar para alguém e falar assim: siga-me, essas palavras não vão sair da boca de um desconhecido, mas de alguém que primeiro conquistou a confiança e a credibilidade, não de uma pessoa, mas de toda uma sociedade a partir do seu testemunho público. Jesus, há 30 anos, estava sendo observado. Com 12 anos as pessoas davam testemunho dele dizendo: olha, esse menino aí é diferente. Ao longo da sua jornada disseram a respeito dele: esse aí não é carpinteiro. Então Jesus não é alguém que vai convidar pessoas que não o conhecem, mas Jesus é alguém que primeiro ganhou a confiança e a credibilidade. O acesso ao coração das pessoas não começa no seguir das redes sociais ou numa mensagem de WhatsApp, começa no seu testemunho de vida. Entenda isso: antes de acessar o coração das pessoas, Jesus passou 30 anos sendo preparado para isso. Porque acessar o coração de alguém é algo de extrema responsabilidade. Tem uma frase num livro infantil, Pequeno Príncipe, que diz que você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Cativar o coração de alguém não é só um privilégio, é uma responsabilidade, porque a partir daquela conexão você vai influenciar.
Mas o que é que você vai gerar a partir das conexões que você está gerando? Isso é responsabilidade diante de Deus. E Jesus então passa 30 anos sendo preparado antes de acessar os corações. É interessante porque há poucos versículos que falam do nascimento até o início do ministério público de Jesus, mas tem um deles que é muito especial, que é Lucas 2,52, que diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Lucas 2,52 resume talvez os 30 primeiros anos de Jesus nessa terra. Ele não passou os seus 30 primeiros anos de maneira ociosa, passiva, inativa, não. Ele passou sendo preparado, sendo treinado, crescendo em sabedoria, ganhando o favor dos homens, adquirindo o favor de Deus. Depois desse versículo há um silêncio. Depois dos seus 12 anos ali, quando ele é encontrado no templo, há um silêncio de mais ou menos 18 anos. 18 anos em que a gente não sabe muito sobre o que Jesus viveu, o que Jesus fez, a gente sabe que ele estava crescendo. Sabe o que eu vejo aqui? O Evangelho não nos mostra pressa para se conectar. O Evangelho nos mostra que primeiro é necessário preparo. Antes de você se conectar a alguém que você no futuro vai chamar de cônjuge, você precisa ser preparado. Antes de se conectar a pessoas que você vai chamar de filhos, primeiro você precisa ser preparado. Antes de se conectar a amigos, primeiro você precisa ser preparado. Caráter aprovado, vida de integridade, irrepreensibilidade. Não tenha pressa se você ainda não se considera preparado. Fala para Deus, Deus, o que é que falta na minha vida? O que é que falta para o Senhor ajustar no meu coração, para que eu não coloque sobre as pessoas um peso que não lhe é devido, para que eu não coloque sobre as pessoas uma expectativa, para que eu não coloque sobre as pessoas uma fragilidade do meu coração, para que eu não me relacione pelo suprimento da minha carência, mas pelo potencializar do meu propósito. Agora, Jesus, além dos 30 anos, ele também foi criando pontes. Além de se preparar 30 anos, ele foi criando pontes com pessoas estratégicas. É interessante porque depois do episódio ali em que Jesus tinha 12 anos, a gente não escuta mais falar sobre José. José some na narrativa bíblica, o pai de Jesus desaparece. Na cruz, por exemplo, Jesus vai entregar a sua mãe aos cuidados de João. E isso só faz sentido se, e se apenas se, o pai de Jesus tivesse morrido antes do início do seu ministério público. Esse gesto faz muito sentido se José já estivesse falecido. Por isso, muitos estudiosos entendem que José, o pai de Jesus, morreu ainda na juventude dele. E se isso de fato aconteceu, há uma grande probabilidade, e se isso de fato aconteceu, então Jesus, como filho mais velho, como filho primogênito, assumiu toda a responsabilidade da sua casa. Sendo o primogênito, era Jesus que então pagava os impostos. Sendo o primogênito, era Jesus que comprava a comida. E é interessante porque nesse contexto pode ser que Jesus conheceu Mateus. Pode ser que Jesus conheceu Pedro, um dos pescadores que fariam parte da sua vida. Então, além de ser preparado ao longo da sua jornada, Jesus foi se conectando com pessoas que mais tarde poderiam fazer parte do seu ministério e da sua jornada. Em outras palavras, Jesus foi preparado, Jesus criou pontes, Jesus inspirou pessoas. Jesus era o tipo de gente que todo mundo amava estar perto. Jesus era alguém leve, alguém alegre. Jesus era alguém que as multidões paravam tudo para ouvir. E é interessante porque eu imagino uma cena, e é só imaginação da minha cabeça, Jesus indo pagar o imposto da sua casa, da sua família, Mateus olhando para Jesus e pensando assim, que cara incrível, que cara extraordinário, como eu gostaria de ser amigo desse Jesus.
Eu imagino Jesus indo comprar comida, e é só imaginação, mas os pescadores olhando para ele, pensando assim: eu daria tudo para caminhar com ele. Eu daria tudo para ter mais tempo, ter uma conversa. Tem gente que é assim. Você conversa na fila de um banco e você quer conversar mais. Tem gente que é assim, você encontra ou conhece no evento e você quer ser amigo daquela pessoa. Jesus era esse tipo de gente que inspirava. Antes de acessar pessoas, Jesus foi preparado. Jesus criou pontes, Jesus inspirou, Jesus construiu credibilidade. Quando ele vai convidar alguém para segui-lo, para caminhar com ele, já havia uma reputação pública de Jesus. Pensa, se com 12 anos ele se sobressaía no templo, no meio de tantos mestres, imagina se essa reputação não se espalhou por toda a cidade. Imagina se ao longo da sua jornada ele não foi um dos melhores carpinteiros que existiu naquele tempo. Ele era excelente em tudo que ele fazia. Agora, preste atenção nesse detalhe: Jesus foi preparado 30 anos, Jesus construiu pontes, Jesus inspirou pessoas, Jesus desenvolveu credibilidade. Me diz, isso não é suficiente para você chegar para alguém e falar: quer fazer parte do meu ministério? Isso não é suficiente para você convidar alguém para trabalhar com você? Obviamente que é, mas Jesus não faz isso. Mesmo com 30 anos de preparo, de experiência, de credibilidade, de confiança, sabe o que ele faz? Antes de convidar alguém para caminhar com ele, ele sobe ao monte para orar. Ele vai buscar a direção do Pai. Com quem eu devo me conectar? Quem são as pessoas que vão caminhar comigo? Ele discerne antes de convidar. Nessa altura, muitas pessoas já estavam conectadas com Jesus. Todo mundo queria ouvir Jesus, estar perto de Jesus, mas ele vai discernir as pessoas com quem ele vai se associar. Ele não escolhe, preste atenção nesse detalhe, quem vai fazer parte da multidão. Ele está escolhendo quem vai fazer parte do seu círculo de intimidade. Ele não está escolhendo para quem ele vai ensinar. Ele está escolhendo quem vai viver com ele 24 horas por dia pelos próximos 3 anos da sua jornada. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus não tratou seus relacionamentos mais íntimos de maneira impulsiva. E é aqui que mora o nosso problema. Porque nós somos impulsivos. E nós não oramos, não discernimos, não refletimos, mas nos associamos, nos conectamos, fazemos sociedade, associamos o nosso futuro a pessoas que nós nem sequer perguntamos para Deus se era da vontade dele. A escolha dos 12 nasceu de uma vida de oração, de uma noite de comunhão com o Pai, e isso me mostra o quanto que relacionamentos estratégicos que potencializam o meu propósito são relacionamentos que precisam nascer em ambientes de oração. Você precisa orar, você que precisa de um sócio, você precisa orar. Você que vai se associar a alguém, se conectar de maneira mais íntima, construir um futuro juntos, você precisa orar e discernir antes de convidar. No mundo em que vivemos, nós compramos acesso. Nós compramos a hora de alguém, nós compramos a atenção de uma pessoa, mas com Jesus nós aprendemos que acesso a gente não deve comprar. Que acesso a gente deve conquistar em ambientes de oração. Quem são as pessoas que você precisa se conectar? Quem são as pessoas que Deus deseja que você acesse? Eu não estou falando da multidão de pessoas. Eu não estou falando da multidão incontável de parentela que você tem, de amigos e colegas de trabalho. Não, estou falando de associação de vida. Quem são essas pessoas? Se em primeiro lugar, então, Jesus construiu um acesso a partir de uma vida espiritual, em segundo lugar, agora ele vai construir uma conexão com essas pessoas. João 15,15, ele diz assim: olha, não vos chamo de servos, agora eu vos chamo de amigos. Nós vivemos numa época, Breno, onde acesso pode ser comprado. Nós compramos um ingresso VIP, nós compramos a participação num evento, a Money, nós compramos a consultoria
nós compramos um jantar com alguém que é importante para nós, nós compramos os minutos da agenda de uma pessoa, mas existe uma coisa que o dinheiro nunca conseguiu comprar e essa coisa se chama conexão. É possível sim comprar uma cadeira à mesa, mas não é possível comprar, Daniel, um lugar no coração. É possível sim comprar uma reunião com alguém, mas não é possível comprar uma amizade com uma pessoa. É possível comprar a atenção por alguns minutos, mas não é possível comprar confiança e credibilidade. O que nós precisamos entender, Whindersson, é que acesso é uma porta, mas conexão é uma cadeira que alguém coloca para você se assentar. E não adianta você comprar acesso, ter uma porta aberta, se não há uma cadeira para você se assentar. E é isso que tem acontecido com centenas de milhares de pessoas que compram acessos, que compram cursos, que compram mentoria, mas vão lá, participam do evento, veem aquelas pessoas que ela admira, pega na mão, elogia, até cumprimenta, mas sai dos eventos sem gerar nenhuma conexão. Compraram acesso, mas não conseguiram conexão com ninguém. E saem frustrada, como quem diz, não valeu de nada. Muitos hoje compram acesso, mas não se conectam. Porque a gente acha que conexão a gente compra com quantos seguidores tem na rede social. Que conexão a gente compra com quanto tem na minha conta, mas conexão, nós aprendemos com Jesus aqui que é construído a partir de uma relação sincera e genuína. Você sabe quando alguém se aproxima de você por interesse, sabe ou não sabe? Você sabe quando alguém se aproxima de você por aquilo que você pode oferecer, sabe ou não sabe? Você sabe quando alguém está tentando te usar e isso gera repulsa no seu coração. Isso gera bloqueio, você se arma, você se fecha. As pessoas sabem quando você quer acessá-las por interesse. As pessoas sabem quando você está acessando elas por causa daquilo que elas podem oferecer. Com Jesus nós aprendemos que conexão verdadeira se constrói com amizade sincera. Eu amo você, não o que você pode me oferecer. Eu valorizo você, não a sua utilidade, o seu significado. Conexão se constrói com empatia. Conexão se constrói com graça e misericórdia na relação. Conexão se constrói com tempo, tem que investir tempo. Conexão se constrói com presença, no dia da festa, no dia da celebração, mas também no dia mau. Conexão se constrói com amor e dedicação. Talvez o maior erro da nossa geração, Kish, seja investir muito para conseguir acesso e pouco para gerar conexão. Tem gente que gasta uma grana alta para acessar, mas não investe nada para se conectar. E eu não estou falando só desses caras que cobram R$1 milhão para você almoçar com eles, não. Eu estou falando da vida real. Você quando quer conhecer alguém, você se esforça, você se dedica, você pede indicação, você pede para alguém te conectar, você se esforça. Mas é interessante porque depois que você acessa, você não faz mais nenhum esforço para se conectar. Às vezes você honra para abrir uma porta, mas depois que a porta está aberta, você para de honrar. E esse talvez seja o maior erro da nossa geração, investir muito para acessar, mas pouco para se conectar de verdade. Mas quando eu olho para Jesus, eu percebo que ele não apenas orou, ele não apenas discerniu, ele não apenas escolheu, ele não apenas convidou, Jesus chamou esses homens para andar com ele. Jesus investiu 24 horas do seu dia na vida deles. Jesus entregou o seu tempo, Jesus entregou os seus dons, os seus talentos, Jesus comeu com eles, Jesus percorreu estradas, Jesus entrou nas suas casas, Jesus conheceu as suas famílias, Jesus ouviu os seus medos, as suas dores, Jesus curou as suas feridas, Jesus exortou e corrigiu os seus erros e Jesus celebrou as suas vitórias. E tudo isso
por 3 anos seguidos e consecutivos e a gente quer se conectar sem investir tempo. Desculpa, mas nem numa relação biológica entre pais e filhos haverá conexão genuína sem investimento de tempo. Desculpa, mas até entre a relação marido e mulher, que é uma das relações mais poderosas, não haverá conexão verdadeira sem investimento de tempo, sem investimento de amor sacrificial. Hoje nós temos tempo limitado, nós temos recurso limitado, nós temos energia limitada. Eu não sou Deus, você não é Deus, o nosso tempo é limitado, está passando cada vez mais rápido, sim ou não? A nossa energia é limitada, está acabando cada vez mais rápido. Tem gente que a energia dura 30 minutos, acordou depois de 30 minutos está dizendo, estou cansado. Nosso tempo é limitado, nossa energia é limitada e o nosso recurso financeiro também é limitado. Não dá, Mara, para conectar verdadeira e genuinamente com todo mundo. É impossível. Não dá para eu me associar a todo mundo. Sim, na minha vida eu terei uma multidão, na minha vida eu terei os 12, na minha vida eu tenho que ter 3, e na minha vida eu também tenho que escolher um. Jesus, sendo 100% homem, mas também 100% Deus, escolheu 12 para investir a vida. Como que eu e você podemos pensar que investiremos a nossa vida numa multidão? É impossível. A multidão você ensina, em 12 você investe a vida. Hoje eu quero te estimular a gastar o mesmo nível de dinheiro, de tempo, de energia que você gastou para acessar alguém, para se conectar verdadeira e genuinamente com essa pessoa. Tem casais que investem muito para poder gerar, mas depois que gera, terceiriza a criação, não dá para entender. Tem gente que investe muito para conquistar uma pessoa, um cônjuge, mas depois que conquista, despreza. Tem gente que antes não tinha amigo, agora Deus presenteou com amigos, mas não valoriza. Eu quero te estimular a investir tanto na conexão quanto no acesso. Então ore. Peça a Deus discernimento, fala, Deus, quem são as pessoas que vão caminhar comigo pelos próximos anos da minha vida? Quem são as pessoas que eu vou gastar o meu tempo, a minha energia, vou investir o meu recurso? Quais são as relações que o Senhor deseja usar para potencializar o meu propósito? E quais são as relações que o Senhor deseja me usar para potencializar o propósito delas? Se em primeiro lugar Jesus criou um acesso, em segundo lugar ele se conectou, e agora, em terceiro lugar, ele vai permanecer. Como permanecer? Essa é a grande questão. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a frustração? Amou-os até a decepção? Amou-os até que eles errassem? Não, amou-os, Keila, até o fim. Conseguir acesso é importante, construir conexão nos dias de hoje, Marilyn, é raro, mas permanecer ainda é o nosso maior desafio. Tem gente que não permanece porque julga já ter aprendido tudo. Eu já aprendi tudo que fulano podia me ensinar, então agora eu vou trocar. Se você faz isso é porque as suas conexões não são verdadeiras, são interesseiras. E se você continuar assim, eu sinto lhe dizer, você vai morrer sozinho. Porque vai passar o tempo da sua utilidade. E se você não construir o significado nas suas relações, ninguém permanecerá ao seu lado. Tem gente que não permanece porque diz assim, eu já superei o meu mestre. Eu já aprendi tudo o que ele podia me ensinar, agora eu vou trocar. Se você pensa assim, isso só prova que você não aprendeu nada da vida ainda. Isso só mostra que você tem muita coisa para aprender, principalmente no seu caráter e na sua integridade. Tem gente que não permanece porque o outro errou.
Se você não permanece porque o outro errou, porque ele te frustrou, você não sabe nada sobre relacionamentos, nada sobre o ser humano, porque se tem uma coisa que as pessoas vão fazer é errar. Se tem uma coisa que as nossas relações vão fazer é nos frustrar, é natural. Eu não posso começar um relacionamento sem antes ter um crédito de perdão. Eu não posso começar uma amizade sem antes ter crédito de perdão para dar para aquela pessoa. Eu não posso ser romântico o suficiente para achar que fulano é diferente dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo e que enquanto 8 bilhões de pessoas no mundo erram todos os dias, essa aqui não vai errar. Eu não posso ser tão iludido assim. Então eu preciso me conectar com uma igreja sabendo que essa igreja vai te frustrar. E quando ela te frustrar, você tem que ter sabedoria para lidar. Você precisa se conectar com o seu pastor, sabendo que se ele não errou com você ainda, ele vai errar. Você precisa se conectar com a sua célula, sabendo que vai chegar um momento em que aquilo não vai ser mais tão novo, não vai ser mais tão novidade. E talvez você vai se cansar. E você já precisa saber disso. Você precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com alguém, o namorado, a namorada, o noivo, noiva, o seu cônjuge. Precisa desenvolver uma relação sabendo que essa pessoa vai te frustrar e que quando ela fizer isso, você vai ter perdão para ela. O que faz uma família ser saudável não é o fato dela não errar. O que faz um casamento ser saudável é o fato de que quando eles erram, eles têm humildade para pedir perdão e para recomeçar. O que faz uma igreja ser saudável não é o fato da igreja não errar, é o fato da igreja ter humildade para se arrepender, pedir perdão e recomeçar. Hoje, ao menor conflito, a solução que o mundo oferece é descarte. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Ele permanece amando quando ele tinha provas o suficiente para desistir. Ele permanece amando quando ele tinha razões suficientes para abandonar. E aqui, igreja, nós precisamos tomar uma decisão sobre quem é, Claudinha, o Deus das nossas vidas. Porque o evangelho é paradoxal. O evangelho é contra a cultura. Os antropólogos estão dizendo, olha, você tem que abandonar. Os psicólogos estão dizendo, olha, você tem que ser feliz a qualquer custo. Os pensadores desse mundo estão dizendo, não, o que importa é você, pouco importa o outro. E nós precisamos tomar uma decisão. Quem é que nós vamos ouvir? Quem nós vamos seguir? Quem nós vamos imitar? Porque o mundo está dizendo, deixa, abandona, esqueça. E nesse sentido, então, o evangelho traz a permanência como um teste de amor. Amor bíblico. Porque também, gente, existe um amor que é diabólico. E muitas vezes, mesmo enquanto cristãos, nós praticamos mais o amor diabólico do que o amor bíblico. Pastor, qual é o amor diabólico? Samuel, o amor diabólico é o amor de entrega, mas que espera receber algo em troca. Ulisses, o amor diabólico é um amor comercial. Eu dou, mas eu espero algo em troca. O amor diabólico, ele até faz o bem, mas é um bem de interesse. Então, dentro do casamento, é possível que haja, sim, esse amor. Eu faço se você fizer. Eu sirvo se você me servir. Eu sou educado se você for. É possível que dentro de uma amizade, é possível que dentro das nossas relações haja um amor diabólico. Se você sorri, eu sorrio também. Mas se você me distrata, eu te distrato. Isso é um amor diabólico, Sidney. O amor bíblico é um amor, Thaís, de entrega, de sacrifício. Mesmo que você não tenha nada para oferecer, eu não me relaciono com você por isso. Eu me relaciono para entregar, para somar na sua vida, para agregar em você. Nesse sentido, gente, permanência é um teste de amor bíblico. A permanência é um teste também, Arthur, de maturidade espiritual. Porque o maduro paga o preço pelo imaturo. Quando eu saio para comer com os meus filhos, nem o Noah, nem o Natan ficam preocupados com quem vai pagar a conta. Porque o maduro paga o preço pelo imaturo.
O mais maduro da relação vai pagar o preço pelo imaturo. A permanência é teste de maturidade espiritual. A permanência é teste de inteligência emocional. A permanência é teste do fruto do Espírito nas nossas vidas. Longanimidade. E podem falar o que vocês quiserem. O nosso maior exemplo é Jesus. Ele, mesmo tendo todos os motivos para abandonar, ele permaneceu. Permaneceu mesmo sendo difícil, sendo impossível. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, sobretudo a sua vontade. Mesmo, Rose, no momento em que era impossível, ele permaneceu. Ele permaneceu transpirando sangue. Tamanha a dor da sua alma, tamanho o sofrimento do seu coração, ele permaneceu mesmo transpirando sangue. Ele permaneceu com pessoas apunhalando ele pelas costas, chicoteando ele enquanto carregava a cruz, cuspindo na sua face, o humilhando publicamente com palavras. Ele permaneceu. Mesmo sendo negado, mesmo sendo traído, mesmo acusado, ele permaneceu. Mas ele não permaneceu se vitimizando. Porque é possível permanecer e se fazer de vítima. Ele não permaneceu murmurando, reclamando. Ele permaneceu sim, mas sabe como? Dando a outra face. Dando a túnica. Caminhando mais uma milha. Ensinando para a gente que o perdão é 70 vezes 7, é incontável. E diante do ensino prático de Jesus, o mundo esperneia. O diabo dá pulos de 2 metros de altura. Os homens argumentam, a sociedade tenta construir raciocínios, as pessoas escrevem livros para defender outras teses, e são vídeos sendo gravados sobre este assunto por uma outra ótica, mas não tem como. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que diante do traidor, pega um pedaço de pão molhado, Cássia, e dá para ele. E Daniel, dentro da cultura judaica, isso significava, isso tinha uma mensagem: você é importante para mim, não faz isso. Não termina isso que o diabo colocou no seu coração, porque eu amo você, não faz isso. A sua vida tem significado. Era isso que Jesus estava dizendo para Judas: não é você é um traidor, não é você vai para o inferno, é você pode parar isso, porque você é amado. Você não precisa concluir isso, a sua vida tem significado. E quando Pedro nega Jesus e ele perdoa Pedro, ele também não diz assim: olha Pedro, eu vou te perdoar, mas eu nunca mais quero te ver. Ele não diz assim: eu vou te perdoar, mas você nunca mais fala comigo. Não, ele vai atrás de Pedro. Mas quem errou? Pedro. Quem foi atrás? Jesus. Ele perdoa Pedro, ele restaura Pedro. Ele aumenta o nível de confiança que ele tinha em Pedro. Ele aumenta o nível da responsabilidade de Pedro, porque ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E diante daqueles que estavam crucificando ele na cruz, sabe o que ele fez, Clemilson? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem, Pedro, o que fazem. É isso que significa, tendo-os amado, amou até o fim. Amou até o fim no grego não significa até o fim da vida útil. Amou até o fim não significa até o seu último suspiro na terra. Amou até o fim não significa até a primeira frustração, a primeira decepção. Amou até o fim no grego significa completamente, perfeitamente, sem deixar faltar nada. Na prática, é como se Jesus não retesse amor. É como se ele não poupasse a entrega dele. É como se ele não tivesse um barquinho. Porque tem gente que está aqui, mas ele tem outro barquinho. Se isso aqui não der certo, ele tem outro. Tem gente que tem outra opção.
Se essa amizade não der certo, eu tenho uma segunda opção. Se o meu relacionamento conjugal não der certo, eu tenho outra opção. Tem gente que tem plano B, mas Jesus está aqui me mostrando que ele não tem plano B. O plano dele é amar, amar até o fim, é permanecer, é salvar. Esse é o plano. Ele não se poupou, ele não reteve o seu amor, ele entregou tudo. É isso que significa amor até o fim. O amor de Cristo redefine o significado de permanência. Porque permanecer não significa você aceitar o pecado do outro. Jesus permaneceu, mas ele exortou, ele ensinou, ele corrigiu e ele restaurou. Há uma diferença gritante entre Judas e Pedro, porque os dois pecam gravemente contra Deus. Mas Judas, mesmo quando Jesus está ali, permanecendo, molhando o pão, entregando para ele, Márcio, mesmo quando Jesus está ali permanecendo, ele endurece o seu coração, ele rejeita a ação do Espírito Santo e ele se entrega àquilo que o diabo colocou no coração dele. Mas Pedro, mesmo errando também gravemente contra Jesus, quando o Espírito Santo começa a agir, ele chora amargamente. Ele se quebranta, ele se arrepende. E ele permite que a permanência de Jesus restaure a vida e o ministério dele. Talvez o maior problema dos nossos relacionamentos é que nós desistimos de quem amamos cedo demais. Eu não estou falando de você deixar porque você está correndo risco de vida. Eu não estou falando de casos extremos, porque quando a sua integridade está em risco, quando a sua vida está em risco, sim, você tem que deixar. Nós não estamos tratando sobre esses pontos extremos da vida. Nós estamos falando de pessoas que hoje abandonam por nada. Abandonam porque não receberam um abraço, porque não foram cumprimentadas. Abandonam porque o outro errou, mas ele ia errar, a gente sabia disso. Vivemos em dias em que as pessoas são mantidas enquanto são úteis, e não pelo seu significado. E isso não é um mal que está lá do lado de fora, é um mal que inclusive está aqui dentro. Porque você mantém essa igreja no seu coração enquanto ela é útil para você. O pastor é bom enquanto ele é útil. O cônjuge é bom enquanto é útil. O amigo é bom enquanto é útil. Esse mal está aqui dentro. Mas temos exemplos também, histórias diferentes, como a história da Mara, que mesmo a mãe tendo perdido a utilidade, valorizou o significado dela durante anos e anos e anos na maca, dentro da casa, até o último dia, amando, respeitando e honrando, não a utilidade, porque já não tinha o significado. São histórias assim que nos inspiram. Quando o cônjuge perde os movimentos, fica acamado e o outro permanece lá. Talvez não tenha mais benefício na relação, está vegetando. Talvez não tenha mais utilidade na relação, mas eu permaneço lá. Jesus não construiu relacionamentos sobre desempenho. Jesus construiu relacionamentos com base na graça. Se você está construindo relacionamentos com base em utilidade e desempenho, desculpa, você está imitando outro reino, não é o reino de Deus. Se você está construindo amizades, relacionamentos e conexões a partir de desempenho, utilidade e interesse, esse não é o reino de Deus, esse é o reino das trevas. O reino de Deus constrói relações com base na graça. Jesus percorreu todos os caminhos dos relacionamentos. Ele abriu acesso, ele construiu conexão, ele ensina permanência e, por último, ele nos ensina sobre sabedoria nas relações. Em quarto lugar, como ser sábio nas minhas relações? Como desenvolver relacionamentos saudáveis? Olha o que diz esse texto.
Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Jesus estava indo aqui à casa de Jairo, ele faria agora um dos maiores milagres do seu ministério. O texto vai dizer que a multidão está seguindo Jesus, os 12 estão com ele, mas na hora da intimidade, na hora da revelação, na hora do poder, ele diz para a multidão: vocês ficam aqui. Ele diz para os 12: vocês ficam aqui, e ele convida só os 3 para entrar com ele, Pedro, Tiago e João. Observe que o texto não diz que Jesus amava menos a multidão. Jesus não amava menos os 12. A decisão de Jesus de levar somente os 3 lá para dentro não foi baseada em favoritismo, mas em discernimento e maturidade espiritual. Jesus compreendia, Mani, que nem todo mundo estava preparado para momentos decisivos. Jesus compreendia que nem todo mundo tinha a mesma maturidade para entender momentos específicos da história. Jesus compreendia que muitos na multidão, que muitos no meio dos 12, não tinham maturidade para presenciar todos os momentos da sua vida. Preste atenção nisso daqui. Amor é para todos, mas intimidade é para poucos. Amor é para todos, mas intimidade, aprenda isso, é gradual. A Bíblia não nos ensina a excluir as pessoas da nossa vida. A Bíblia nos ensina a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E isso não significa que você ame menos ou ame mais. Significa discernimento espiritual para você entender quem é que faz parte do círculo íntimo, quem é que faz parte de uma caminhada e quem é que Deus colocou como multidão na sua vida. Cada grupo tinha um lugar diferente na vida de Jesus. Quem são as pessoas que hoje estão com você, mas são multidão? Às vezes é colega de trabalho, colega de faculdade. Às vezes são os vizinhos, clientes. A parentela é incontável. Talvez isso é multidão. Mas no meio dessa multidão toda, às vezes tem 12 que estão dividindo a vida com você, que estão participando dos momentos importantes, dos dias de festa, dos dias de luto. Mas no meio dos 12, Deus também presenteia você com 3. Aqueles 3 que você nunca decepcionam, porque eles sabem quem você realmente é. Aqueles 3 que você não precisa tentar impressionar. Aqueles 3 que você pode ser você. E no meio desses 3, Deus sempre nos dá um. Aqueles que a gente pode contar os segredos do nosso coração. Quem são as pessoas que compõem a multidão? Quem são as pessoas que compõem o grupo de 12? Quem são as pessoas que compõem o grupo de 3? Quem são as pessoas ou a pessoa que você pode contar o segredo do seu coração? Sabe aonde nós erramos? Nós esperamos da multidão a lealdade de um amigo. A multidão é burra. A mesma multidão que grita hosana, depois grita crucifica. A mesma multidão que te aplaude, depois te vaia. Não espere lealdade da multidão. Esperamos de conhecidos a confidencialidade de um irmão. Esperamos intimidade de quem apenas foi chamado para fazer parte de um momento das nossas vidas. Jesus nos ensina que relacionamentos exigem limites saudáveis. Não porque a gente ama menos, mas porque nem todo mundo está preparado para passar com você por alguns momentos específicos da sua vida. Jesus amava muito a multidão. Ele pregou, ele curou, ele alimentou. Mas ele chamou 12. E os 12 receberam uma porção a mais. Os 12 receberam convivência, intimidade. Os 12 receberam discipulado, correção, ajuste, missão. Mas Jesus ofereceu para 3 um pouco a mais. Para esses 3 ele mostrou as dores do seu coração. Para esses 3 ele mostrou os seus medos. Para esses 3 ele revelou a sua angústia. Mas para João foi o único que ele contou os segredos do seu coração.
Quando Jesus ressuscita Lázaro, sabe quem está com ele? Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, sabe quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, sabe quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, sabe quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. E na última ceia, o autor dá o destaque para João como discípulo amado. Isso não significa que Jesus amava mais uns do que outros. Porque amor não é sentimento nem emoção. Amor é entrega. E Jesus se entregou na cruz por todos. Mas ele soube separar. Ele soube limitar. Ele soube o que contar para quem contar. Então, para a multidão, ele tinha, João, um tipo de ensino. Para os 12, ele tinha outro formato de ensino. Para os 3, o ensino era de convivência. E para João, o ensino era os segredos do seu coração. A Bíblia nos ensina que amor é universal, mas intimidade é gradual. Amor é para todos, mas intimidade é para poucos. Nem toda pessoa está preparada para ouvir tudo que está no seu coração. Nem toda a amizade suporta o peso da sua história. Um dos maiores motivos de frustração hoje é colocar as pessoas em lugares que elas não estão prontas para ocupar. Esperamos da multidão a lealdade dos 12. Esperamos dos 12 a intimidade dos 3. Esperamos dos 3 o coração de João. Depois a gente se decepciona. Mas Jesus ensinou para a gente. Ele nos mostrou, Ele nos deu exemplo. Relacionamentos saudáveis respeitam limites. Isso não é falta de transparência. Isso é sabedoria relacional. A grande questão nessa manhã, então, não é se você tem bons amigos. A grande questão é se você é um bom amigo. Porque bons amigos não é resultado de sorte. Bons amigos, amigos espirituais, é consequência de alguém que primeiro aprendeu a ser um bom amigo. Um bom amigo é aquele que acessa o coração, mas porque antes ele orou, ele discerniu, ele escolheu, então ele acessou. Um bom amigo é aquele que investe na conexão. Eu quero ter tempo com você. O que eu preciso fazer? Quero tomar um café contigo. Quero andar com você. Quero estar com você nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Eu vou mudar minha agenda, eu vou adaptar minha rotina, mas eu quero estar com você. Gera conexão. Bons amigos são aqueles que permanecem mesmo quando o outro falha. Ele falhou comigo, sim, você já sabia disso de antemão. Ele permanece. E bons amigos são aqueles que têm sabedoria. Eles não contam para a multidão os segredos do seu coração e depois culpam a multidão de ter espalhado para todo mundo, não. Eles sabem separar as coisas. Nem todo amigo pode ser conselheiro, nem todo conselheiro tem que ser íntimo. Saiba separar as coisas. Um bom amigo tem sabedoria para entender quem é multidão. Tem gente gastando muito tempo na multidão e abrindo mão de João. O bom amigo sabe quem é multidão, ele sabe quem faz parte dos 12, ele sabe quem faz parte dos 3 e ele sabe quem é o seu João. Então a grande questão não é se você tem bons amigos, a grande questão é se você é um bom amigo. E nós começamos essa mensagem cantando sobre um bom amigo. O nome dele é Jesus e nele a gente pode confiar. Amém. E a gente pode confiar nele porque ele permanece lá, mesmo quando a gente falha. A gente pode confiar nele porque ele é leal, mesmo quando nós não somos. Porque ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. Porque ele continua nos abençoando, mesmo quando a gente falha e erra. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre. E é ele que nós devemos imitar.